Todos os dias, sobre todos os pontos de vista, vamos cada vez melhor. Eu sou Viviane Machado, do canal Vive em Portugal. Tô aqui hoje para trazer mais conteúdo, espero que seja de grande valia nessa busca pelo conhecimento, né? E hoje a gente vai falar aí de uma questão, de um tema muito importante, que é sobre dirigir na Europa, né? Mais precisamente, dirigir aqui em Portugal. Então eu sei que vocês têm muitas dúvidas, tiveram muitas mudanças nesses últimos tempos, desde que eu cheguei, né? Eu cheguei aqui em Portugal já tem 3 anos, em 2021. Tô gravando esse vídeo para vocês hoje, aqui no dia 11 de junho de 2024, e a gente já teve significativas alterações. Por isso eu resolvi fazer o vídeo, para tentar explicar, para tentar não deixar nenhuma dúvida. São muitas as perguntas lá no meu Instagram. Se você não segue lá no Instagram, vou deixar aqui na tela, @viviemportugal, o mesmo nome aqui do canal. Tento colocar para vocês a minha rotina lá no meu Stories, agitada, com os meus 3 filhos. Tento colocar um pouquinho do dia a dia, de como é viver aqui em Portugal, como é a imigração, as diferenças de Brasil e Portugal, tudo que eu vou vivendo na realidade, nua e crua, eu vou passando para vocês, tá certo? Então fica comigo no vídeo até o final e vamos que vamos! Então, gente, hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre a troca da carta de condução, né? No Brasil a gente fala em CNH, que é a Carteira Nacional de Habilitação. E aqui em Portugal eles falam de CNH. E muitas são as dúvidas das pessoas, como eu disse anteriormente. A gente teve muita alteração na legislação aqui de Portugal. Então, o que era de uma maneira, agora já é de outra. Então, eu resolvi fazer esse vídeo para vocês aqui, para você realmente entender o que está valendo agora, na atualidade, como eu disse a data anteriormente também, em junho de 2024, e o que você deve fazer, qual é a minha opinião. Eu sempre tento trazer para vocês aqui no canal a minha opinião, o que eu acho, para poder tentar ajudar aí com a minha experiência da melhor maneira possível. Então, como eu falei que é a minha opinião, né, já vou contar para vocês um pouquinho aí do meu processo, quando eu cheguei em maio de 2021, como é que foi a situação. Eu dei entrada para me legalizar na manifestação de interesse. Agora não se pode mais, né? Foi a última alteração aí do governo. Eles extinguiram a manifestação de interesse, mas depois acabou que eu cancelei a minha manifestação de interesse. Não foi por essa via que eu me legalizei. Eu me legalizei pela minha filha, pelo artigo 92, que é de estudante no ensino secundário. A partir da criança ter 11 anos e estar no 7º ano de ensino, concomitantemente essas duas situações, você pode pedir para a criança a autorização de residência pelo artigo 92. E depois que essa autorização de residência chega, que é bem rápida, eu tenho um vídeo aqui no canal explicando como você pode fazer, eu dei entrada na minha legalização pela minha filha, pelo artigo 122K, aqui eles falam capa, né? Então, é bem mais rápido do que uma manifestação de interesse era, né? Como é ainda, porque quem já deu entrada ainda está esperando para ela ser aceita, e o tempo de demora aí pode chegar em até 2 anos. Então, pelo artigo 122 capa, depois que você consegue agendar, que eu acho que é o mais complicado, é pelo telefone, né, pela AIMA. Na minha época era pelo CEF, mas já digo para vocês que só muda o nome. A dificuldade, infelizmente, permanece a mesma de você conseguir uma ligação. Eu fiquei aí durante 6 horas ligando por 3 telefones celulares diferentes e graças a Deus eu consegui, mas eu sei que não é fácil. Então, depois que você consegue a data do agendamento, a autorização de residência aí mais ou menos 30 a 60 dias, ela chega na sua casa pelo CTT, pelo correio. Então é uma maneira de se legalizar muito mais rápida do que quando a gente compara aí com a manifestação de interesse, tá certo? A respeito da carta de condução, muita gente está com dúvida porque vem com uma carta de condução do Brasil, vem com uma validade grande. Uma das perguntas que eu tive do meu inscrito lá no Instagram foi que ele estava com a carta de condução dele com a validade de 10 anos, que consequentemente foi a mesma validade
quando eu cheguei, que também tinha, né, a validade de 10 anos, e a grande dúvida é, troco para a carta de condução portuguesa ou não? Deixo, já que agora pode dirigir aqui em Portugal sem prazo determinado, com a carta de condução brasileira, eu deixo e fico com a minha brasileira, já que ela vale 10 anos, tenho 10 anos aí para ficar. E aí é que vem a grande questão. Fiz a alteração da minha na época com a entrada da manifestação de interesse, peguei uma autorização para dirigir na época, porque quando eu cheguei você só podia dirigir com a nossa carta do Brasil pelo período aí de 3 meses. Então eu fui correndo fazer essa autorização de dirigir junto ao IMT, que é o órgão aqui em Portugal, comparando com o do Brasil é o Detran, para poder não passar o prazo. O que hoje em dia não acontece, você pode dirigir aí tranquilamente o tempo que você quiser com a sua CNH brasileira. Mas aí é que vem a grande questão e a grande dica que eu quero dar para vocês aqui. Depois que você tem a sua autorização de residência, depois que sai a sua residência legal aqui em Portugal, a lei diz que você tem até 2 anos para fazer a troca para a carta de condução portuguesa. Passado esses 2 anos que você já está aqui legalmente em Portugal, você, para trocar, vai ter que fazer de novo a prova. Então, vamos lá. Até 2 anos, consegui minha autorização de residência, digamos, vamos fazer um exemplo, em 2023. Janeiro de 2023, eu consegui, Viviane, a minha autorização de residência. A minha CNH brasileira tem 10 anos de validade. Ok, você tem até janeiro de 2025 para ir ao IMT, para agendar. Eu tenho um vídeo aqui maravilhoso que eu dou dica para agendar pelo portal Siga, que você não pega nenhuma fila, o atendimento é super rápido. E você tem 2 anos para poder fazer essa troca para a carta de condução portuguesa. Se você não o fizer, deixar passar esse prazo aí de 2 anos que você tá legal aqui, o que que vai acontecer? Você tem que fazer tudo de novo, como se você estivesse tirando a sua carteira pela primeira vez. Então você vai ter que pagar autoescola, que para você ter uma noção é em torno de 800 euros. Você vai ter que fazer a prova prática e teórica para tirar do zero a sua carta de condução. Então o que eu indico para vocês, tirou a sua autorização de residência, já troca a sua carta de condução para a portuguesa. Porque não é só isso, eu vou falar outra questão agora para vocês também que é de suma importância. Depois de você estar legal aqui no país, estar estabilizado, já está há algum tempo morando em Portugal, é claro que você vai querer conhecer outros países, né? Querer viajar pelos países aqui próximo, seja ele França, seja ele Espanha, que é aqui o nosso vizinho, Itália e vários outros países, né? Já que a passagem é com preço bem em conta e os países são muito bonitos nas suas férias. E aí o que que vai acontecer? Se você quiser alugar um carro, né, para poder ficar mais barato, para poder conhecer mais fácil os locais, você só pode alugar um carro com a sua carta de condução portuguesa. Se você tiver com a sua carta de condução brasileira, você não pode dirigir nos outros países da Europa, diferente de quem vem como turista, tá? Quem não vem para morar, quem vem como turista, e aí pede no Detran do Brasil um PID, que é a permissão internacional para dirigir. Com o PID válido, você pode alugar carro em qualquer país da Europa e dirigir. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando para as pessoas que vêm morar, que vêm migrar, fixar moradia cá em Portugal e querem saber se vale a pena trocar a carta de condução ou não, já que tem uma validade muito grande a sua carta de 10 anos. Outra questão aí, tem que ser a CNH definitiva, não pode ser aquela CNH temporária de 1 ano, tá certo, gente? Pra gente trocar aqui pela portuguesa, tem que ser a definitiva, é outra dúvida aí que as pessoas têm. E se venceu, é o que eu falo do planejamento. Se você vem aqui para Portugal, você tem que tomar cuidado, ir no Detran, renovar a sua CNH para ela poder ter uma validade grande. Porque se você está em processo de manifestação de interesse ou de qualquer outra legalização, e se a sua carta vencer, não tem como fazer a substituição para a carta de condução portuguesa.
Então é muito importante que você fique de olho, é muito importante que você veja aí a validade para você não passar por isso, tá certo? Então eu espero que eu tenha ajudado, espero que eu tenha sanado aí as dúvidas. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.